Fala pessoal, o Botafogo empatou com o Bahia em 0-0 na Fonte Nova, perdeu a liderança momentaneamente aí, pelo menos até a próxima rodada, por Fortaleza. Enfrentaremos eles no Engenhão, no Newton Santos, no próximo final de semana. Temos a chance de retomar a liderança. Vamos ver aí que o pessoal da ESPN, também o Neto, falaram do jogo de hoje. E se você gosta desse tipo de conteúdo, curta o vídeo, comente o que tá achando do Fogão, compartilhe o link com amigos que não conhecem o canal, se inscreva e ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que forem postados aqui no Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael e bora pro vídeo. Estamos de volta, então, aqui no Sport Center. Já falamos muito do Fortaleza, que é o líder do Campeonato Brasileiro, graças também ao empate entre Botafogo e Bahia. Foi um bom 0-0, não é? Quem vai contar pra gente mais essa partida, como aconteceu, é a Roberta Barroso, então. Já, né, a gente tá vendo aí os lances, então, do jogo, é isso? Vamos aos lances, então, aí da partida. A gente tá vendo, né? Mas antes vamos chamar a Roberta, vai. Roberta, antes da gente ver os melhores momentos aqui, conta aí pra gente, então, como é que foi o jogo aí no Castelão. Roberta, tudo bem? Tudo bem, Bruno? Boa noite para você, para todos os amigos desse Sport Center, também para o fã de esporte. Pois é, nada de gols aqui na casa de apostas Arena Fonte Nova. Bahia e Botafogo empataram por 0-0 e não faltaram oportunidades para os dois lados. Mas com esse resultado, o Botafogo perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza venceu na rodada, então ultrapassou o Botafogo. Agora, no final de semana, os dois vão se enfrentar e aí a gente vai ver como é que vai ficar essa tabela do Campeonato Brasileiro na próxima rodada. Por aqui, o Bahia, no primeiro tempo, a estratégia do técnico Rogério Ceni funcionou melhor. O Botafogo trabalhava as jogadas para tentar chegar ao ataque, mas a equipe de Rogério Ceni teve as melhores oportunidades. Logo aos 5 minutos, Jean Lucas mandou para o gol, a bola passou pertinho da trave. Depois, Cauli teve uma boa chance. O Everaldo, de cabeça, mandou para o gol. Aí a gente destaca também os goleiros dessa partida, porque o John fez uma grande defesa nessa tentativa do Everaldo e no segundo tempo também o Marcos Felipe salvou o Bahia em várias oportunidades. O Botafogo voltou para a segunda etapa com muita pressão. O Igor Jesus, em um determinado momento, invadiu a área, mandou em cima do Marcos Felipe. O Marlon Freitas acertou o travessão. O Igor Jesus também acertou a trave, ou seja, não faltaram oportunidades. E o Marcos Felipe também fez uma grande defesa, fez milagre, a gente pode dizer assim, na chegada do Botafogo, também com o Igor Jesus, quando ele cabeceou para baixo, a bola quicou. Só que o Bahia, no finalzinho da segunda etapa, fez uma blitz e aí foi a vez de John brilhar. Pegou várias chances ali que o Bahia teve com o Jean Lucas, com o Arias, o John acabou salvando. Então, travessão, a trave salvaram também ali o Bahia, além do goleiro Marcos Felipe. Do lado do Botafogo, destaque então para o John. Esse segundo tempo que foi com muita emoção, mas acaba com esse resultado, empate por 0-0. O Botafogo não conseguiu vencer o Bahia nessa temporada. No primeiro turno, vitória do time do técnico Rogério Ceni. Depois as equipes se enfrentaram pela Copa do Brasil, empate no primeiro jogo e na segunda partida o Bahia venceu, eliminou o Botafogo e agora esse empate sem gols por aqui. Botafogo, então, no final de semana, encara o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, depois de uma sequência intensa de jogos. Agora tem aí essa semana mais para descansar um pouco até enfrentar o Fortaleza no fim de semana. Já o Bahia tem compromisso quarta-feira, jogo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo, aqui na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. E no fim de semana, aí pelo Campeonato Brasileiro, encara o Bragantino. Bruno, eu volto com você. Valeu, Roberta. Obrigado. A Roberta, então, direto ali de Salvador, mostrando pra gente os lances, contando, na verdade, como foi o jogo entre Botafogo e Bahia. O segundo tempo foi mais agitado, Dom? Foi mais confusão ali, mas eu concordo com a Roberta, que o Bahia, a estratégia funcionou melhor, teve as melhores oportunidades, mas ainda assim foi um tanto quanto equilibrado, sem tanto volume dos dois lados. Na segunda etapa, para mim, o Botafogo volta melhor. E até surpreende que a gente está falando de um Botafogo que repete a escalação pelo quarto jogo seguido, praticamente, né? Repetiu as 3 escalações contra os 2 jogos com o Palmeiras, jogo com o Flamengo, e hoje repetiu 7 jogadores. Só não repetiu os 11 porque o Cuiabano está machucado, o Matheus Ponte estava suspenso, suspenso, assim como o Savarino
e também o Barbosa na zaga. Então, os outros 7 jogadores foram os mesmos. Então, você vê um Botafogo que teve uma intensidade, um ritmo no começo do segundo tempo, só que na reta final aí deu uma caída e o Bahia produziu mais. Tem uma boa discussão, quem foi o melhor goleiro do jogo ali. E eu acho até que foi um pouco mais o John, e até por isso que se tivesse um vencedor, eu acho que tinha que ser o Bahia. Eu acho que ele, de uma forma geral, ele foi um pouquinho superior, mas o jogo foi altíssimo nível no segundo tempo e o empate até traduz bem, assim. Acho que o Bahia foi um pouco melhor, mas poderia ter tido gols, porque pelo volume que teve... Porque acho que no início do segundo tempo, o Marcos Felipe aparece bem com algumas defesas, né? Parece. Mas na reta final do jogo, as defesas mais plásticas e que seriam de lances decisivos para a partida, porque já na reta final do jogo aí só deu o John, Mari. O Botafogo, ele volta pro segundo tempo e ele já consegue de cara a bola na trave, né? Assim, tem 2 oportunidades ali muito claras do Botafogo, nas mudanças, inclusive, né? Que o Arthur Jorge... Nas mudanças, não. Ele coloca o Tiquinho e depois ele só vai mudar de novo aos 40. Então, assim, ele mantém a mesma equipe ali tentando uma intensidade. Mas foi um primeiro tempo ali, principalmente no começo, com os 2 times tentando marcar muito em cima, né? Marcar a saída de bola, realmente incomodar, porque é o que a gente estava conversando até no intervalo, assim. São 2 equipes que têm muita qualidade nas trocas de passes, então, assim, a aproximação sai com muita facilidade da pressão, do meio para frente, quando encaixa essas trocas, é um jogo muito bonito de acompanhar. Mas o Savarino faz muita falta pro Botafogo, assim, porque você teve ali uma equipe montada com o Igor, Jesus e o Luiz Henrique, que também tentou algumas chances, mas é um jogador que vem com uma carga também física muito intensa, né? Assim, o Luiz Henrique vai ter uma hora que ele vai cansar, e isso aconteceu hoje também. Então, assim, aí com o Almada e com o Matheus, faltou ali certa conexão também, né, das equipes. Então, acho que o Savarino, ele acaba sendo um ponto de referência nesse time. A gente vai falar de muitos jogadores que conseguem ter o protagonismo, como o próprio Luiz Henrique, mas o Savarino, ele conecta o time do Botafogo com muita qualidade. E isso faltou hoje, assim, eu acho que faltou um certo entendimento entre esses jogadores, e a figura do Savarino é muito representativa nesse momento. A gente tem uma tela que mostra, a gente estava vendo as defesas, então, do John, e tem uma tela que quantifica tudo que o goleiro botafoguense fez na partida de hoje. Olha só, 17 finalizações contra, foram 7 defesas. Todas essas bolinhas aí amarelas, a gente viu que foi 100% de aproveitamento, então, nos chutes recebidos. Aquela do Tassiano, que é bem a bolinha no centro ali... A do braço? Tem 2 defesas que ele faz eu achei aquela muito impressionante. É reflexo, né, Bruno? Você vê que o corpo tá para um lado, ele busca a bola com a mão. É um poder de quase que no reação muito contrapé. forte, né? Assim, talvez tenha sido a figura... Talvez não, né? Acho que foi a figura mais importante do jogo, as defesas que ele faz. E, assim, essa tem uma outra também que ele faz. É um goleiro assim, é típico dos goleiros de hoje, né? O Hugo também é assim, muita envergadura, muita explosão, né? Os movimentos são muito rápidos. O que chama a atenção, Bruno, com relação ao Bahia, é que a gente fala sempre, né? O meio-campo do Bahia é muito forte, né? Essa defesa foi impressionante. Essa foi também. E o Bahia gosta da bola, o Bahia tem muita qualidade. Enfim, gosta de ter o controle do meio-campo. O Botafogo já é um time que gosta mais de jogar no contra-ataque, mas, assim, chama atenção muito essa questão da escalação do Botafogo, né? E eu gosto demais disso, Bruno. Do quê? Eu gosto demais quando você repete times, sabe? Gosto demais disso. Eu acho que, né, o Luiz Henrique é uma prova disso. O Luiz Henrique, ele sai do jogo contra o Palmeiras no intervalo. A gente imaginou que ele teria uma lesão mais grave, né? Porque é um jogador importante para aquele momento. O Arthur Jorge, ele até fala que poupou o Luiz Henrique, ele dá na entrevista coletiva, ele fala que poupou o Luiz Henrique pensando na seleção brasileira. Foi muito então, legal, assim, um treinador português, em um confronto gigantesco contra o Palmeiras, e ele se preocupa no sonho do jogador de ter a chance na seleção. Mas, assim, tá legal, vamos pro próximo jogo. E aí ele atua hoje, o Botafogo, como o Donk falou, ele repete quase a mesma escalação, tirando aqueles jogadores suspensos, né, pelo cartão amarelo e por lesão. E é um time que está afim de tudo, né? É um time que vai continuar brigando até o final, dentro das competições que lhe cabem aí até o final do ano. E outra, ele disputava, né, disputa a liderança do campeonato. Sim. Ele não vai ter jogo nesse meio de semana, não tinha porquê também. Agora dá. Então, Bruno, mas não... assim, não tinha o porquê, mas a gente vê muitos movimentos diferentes disso, né? Porque são 4 jogos, eu não me recordo, assim, minha memória não é
não é muito boa, o meu HD é um pouco menor do que de vocês, mas assim, a gente olhar para um time grande, um time que está brigando, que por 4 jogos diferentes seguidos mantém o mesmo time, tirando os que estão suspensos, principalmente, é algo que a gente vai ter que buscar. E nessa porque você intensidade, sempre tem um cuidado de e manter a intensidade do jogo do Botafogo chama e o tamanho atenção. dos jogos Isso. também, né, Mari? A importância dos jogos, o quanto esse time se desgastou para conseguir os seus objetivos. E é um time que tem um elenco qualificado, né, que tem um treinador, como a gente falou do Vojvoda, um treinador de ótimas ideias. Não é fácil você enfrentar o Bahia fora de casa. O Botafogo sabe muito bem disso, né, porque foi o time que o eliminou aí da Copa do Brasil. Mas é um time muito bem treinado e que hoje teve na atuação do seu goleiro aí o melhor jogador. Foi na partida contra o Juventude a última vez que ele poupou, exatamente a 4 jogos. Que rodou bem naquele jogo. E aí depois Perdeu, ele... né? Aí ele tava dando 3-0, lembra? Aí ele até colocou alguns e quase empata. Para quase empatar. Mas é isso, né? Depois ele veio com o pé embaixo e tinha que ser mesmo. Tinha que ser mesmo. E agora como, tem uma sinceramente, semana. agora vai ter que ser também. Sim. Porque agora ele não tem a Copa do Brasil, mas ele tem que ter, obviamente, pé embaixo na Libertadores. Vai conseguir Pé recuperar embaixo no alguma Brasileiro coisa. também. E observar o comportamento do Bahia, né? Porque o Bahia não poupou, um jogo que desgasta muito, e tem o Flamengo no meio de semana pela Copa do Brasil. Verdade. Então é o Botafogo que pode ter, inclusive, incomodado o Bahia nesse quesito, porque o Botafogo puxa muito o adversário, né? O Ele Bahia, obriga o adversário a subir. O Bahia veio dessa semana, né, Mari, de descanso, mas a próxima... Exatamente. Um confronto com o Bahia, é grande jogo também. A gente, vamos acompanhar os treinadores falando? Bora. Então, a gente tem aí figuras importantes também, claro, o Arthur Jorge falando, a gente tem o Rogério Ceni falando e a gente ouve aqui no Sport Center, depois de um bom 0-0. Vamos falar assim. Sobre a questão da tabela, para nós é muito simples, porque temos ainda 14 jogos para fazer, da mesma forma que não olhávamos de uma forma exagerada para aquilo que era a classificação até à data. Neste momento continuamos a fazer o mesmo, porque sabemos daquilo que ainda falta para jogar e dos muitos jogos que temos pela frente. Portanto, será sempre a consistência e aquilo que nós possamos apresentar nesta reta final que nos poderá levar ou não para esses lugares que tanto ambicionamos. Relativamente à partida, acho que a partida hoje foi uma boa partida de futebol. Nós tivemos aqui um bom jogo, muito disputado, com 2 equipas a querer ganhar. Um jogo muito difícil para nós também, tendo em conta aquilo que era a exigência do que temos tido nos últimos tempos também. Aquilo que era voltar ao foco da competição depois de uma semana intensa que tivemos, 2 jogos com Palmeiras e um com o Flamengo pelo meio, portanto, e onde tivemos sempre um desempenho muitíssimo bom. Hoje voltamos a ter aqui um jogo, da minha perspectiva, bastante conseguido daquilo que fizemos. Faltou de facto o golo para poder vencer, mas acho também que é justo dizer que o resultado me parece correto. Tanto é que o Bahia acabou por ter também oportunidades na segunda metade, já mais perto da parte final. É verdade que as nossas bolas bateram na trave, bateram no poste, mas também tivemos o João em bom plano para poder segurar a baliza a 0. Portanto, acho que é um jogo justo. Podia ter havido golos, mas o empate não parece que seja descabido, tendo em conta aquilo que foi o jogo das 2 equipas. Não, aqui não podemos falar de uma questão individual, nem de treinadores, nem de clubes. A verdade é que nós tivemos, de facto, esses 2 jogos para o campeonato. E se quisermos olhar para o lado positivo disto, fizemos mais um ponto contra esta equipa do que aquilo que tínhamos feito na primeira volta, porque perdemos em casa e aqui já empatamos, portanto, conquistamos um ponto. São tudo perspectivas e que nós agarramos àquilo que queremos. E o jogo de Copa é um jogo eliminar, um jogo mata-mata, um jogo onde vocês também acompanharam aquilo que foi o primeiro e o segundo jogo, portanto, nada a dizer. É uma verdade que nós não vencemos para o campeonato, isso sim, é aquilo que fica, mas que não fará com que possa ser um duelo individualizado. É um adversário que nós queríamos ter vencido, podíamos ter vencido em casa também quando jogamos no Nilton Santos, onde arriscámos tudo para vencer, depois estamos empatados nos últimos minutos para tentar chegar à vitória. Hoje aqui viemos outra vez jogar para ganhar. Vocês viram aquilo que é a postura, o comportamento da equipa do Botafogo, sempre muito bem posicionado para poder atacar a baliza contrária também, ou seja, não foi uma equipa que se remeteu ao seu meio campo, foi uma equipa que jogou muitas vezes perto da área contrária, a procurar o golo, com oportunidades. Quando assim é, eu fico satisfeito por aquilo que é o trabalho que os jogadores fazem.
Não posso exigir muito mais do que aquilo que eles hoje fizeram, porque quando vejo os jogadores a dar tudo dentro de campo e a fazerem tudo aquilo que lhes é pedido e a dar sempre o seu máximo, para mim é suficiente. Agora, para nós, enquanto equipa, enquanto clube, faltou vencer para continuarmos o nosso caminho com 3 pontos. Continuamos com 1 ponto só. É somar. Continuo a dizer que é somar e é importante cada ponto possamos somar até ao final do campeonato. Aí, o seu pensamento, Botafogo em relação a título de Brasileiro ou Libertadores, porque já saiu da Copa do Brasil, eliminou o Palmeiras, tem a classificação. Eu queria que você falasse sobre essas duas coisas. Grande Marília Ruiz. Hoje o jogo foi muito tenso, né? Teve um pouco reverberou um pouco a eliminação do Botafogo na Copa do Brasil, com a expulsão do Gregory naquela ocasião. Jean Lucas hoje fez igual o Gregory daquela vez. Não significa que ele tinha sido expulso. É o Gregory que nunca tinha que ter sido expulso na Copa do Brasil, mas tinha uma tensão de sobre retaliação, e agora? Por que lá foi expulso e hoje não? A verdade é que o campeonato do Bahia, como disse o Quesada, um time que quase foi rebaixado no ano passado, não foi rebaixado na última rodada, é um campeonato surpreendente. É verdade, fez muitas contratações, o Grupo City investe no Bahia, o Rogério Ceni permaneceu, né? Não perdeu o estadual, mas permaneceu com o grupo. É um time melhor que o do ano passado e faz mais que o ano passado. No caso do Botafogo, eu acho que ele é mais forte nos pontos corridos do que eventualmente ele pode ser no mata-mata. Os últimos minutos do jogo do Palmeiras mostram ainda resquícios de um time que pode ser... Ele fez 4 gols no mata-mata, hein, Maria? Não, sim, mas os últimos minutos, eu digo, Não, mostrou uma fragilidade eu ali. acho que é emocional. Emocional, que eu acho que o mata-mata deixa mais evidente, como foi contra o Bahia É verdade, também. na Copa do Brasil, verdade. Eu acho que fica mais evidente. É o emocional de 2023. Então, eu acho que é um resquício do emocional que o pontos corridos pode deixar mais diluído. Acho que contra o São Paulo é daqui 3 semanas só, e no Brasil em 3 semanas muda tudo, mas se fosse nessa semana o mata-mata da Libertadores, o Botafogo era favorito, mas em 3 semanas a gente não sabe quantos vão se machucar, se vai permanecer no G4. Hoje o Fortaleza assumiu a liderança do campeonato, o Botafogo deixou de ser, tem um jogo a mais que o Fortaleza. Então, como o Botafogo vai digerir essas informações, é importante nas próximas rodadas, tem uma data FIFA no meio para treinar. O mata-mata da Libertadores é só lá na frente, mas eu acredito mais do Botafogo no Brasileiro do que na Libertadores. Ô, William, pra terminar, você em Salvador, depois vai pra casa, come um carajé, certo? Se também cair um copo, você samba, vai pra dentro, vai pra avenida, tá tudo bem. Vai no Pelourinho também, se quiser ir. Vai no Casquinho de Siri também, se quiser ir. Né? Vai pra praia, vai 7 ondinhas, você tá em Salvador, irmão. Você tá em Salvador. Termina a sua visão aí, você tá sem atividade depois do programa, hein? Maravilha. Olha, eu queria bem um acarajé hoje, cairia muito bem. O samba eu dispenso porque eu não tenho muito samba no pé, não. Eu fico devendo nessa parte. Mas só 2 informações aí antes de me despedir. Primeiro, sobre o retrospecto do Bahia aqui dentro de casa. Parei para conferir os números aqui rapidinho. 20 triunfos, 4 empates e só 2 derrotas nesse ano. Acho que tá positivo o saldo por aqui. Teve aquele momento de oscilação, como eu falei no fim do primeiro turno, mas de lá para cá o Bahia conseguiu recuperar bem esse retrospecto aqui jogando dentro de casa. Para além disso, Copa do Brasil não é a prioridade do Bahia, pelo menos nas palavras do técnico Rogério Ceni, né? Ele sempre destaca que o objetivo aí para uma Libertadores, como o Brasileirão daí 6, 7, 8 vagas para Libertadores, o foco é o Brasileirão. Mas é claro que se for chegando na Copa do Brasil, o Bahia aparece, é claro, como candidato, quem sabe, porque tem muito investimento, tem um 11 muito forte e o banco também tem peças que podem ajudar. Muito obrigado, volto com vocês, boa noite. Valeu, William, obrigado pela sua participação, sempre que é especial para todo mundo. Bom, pessoal, como eu falei na minha live pós-jogo, você pode assistir, vou deixar o card aqui em cima, quem quiser assistir a live pós-jogo, assista, foi muito boa, tá? Não é porque foi o que fiz, foi muito legal, bem interativa, interagi bastante com os seguidores aí, os inscritos que bombaram o chat. O Botafogo fez o primeiro tempo horrível, muito ruim. Eu meio chateado com o Arthur Jorge, porque ele tem algumas questões repetitivas que não dão certo, como escalar o Almada na ponta, ele não rende. Tem que botar o Almada no meio, perto do gol ali, para ser o cara atrás do centroavante, que é o Igor Jesus. Botar o Tiquinho junto com o Igor Jesus não funciona. Nenhum jogo funcionou até hoje, não vai funcionar. A característica dos dois bate uma com a outra, são idênticos taticamente, e você desloca sempre um dos dois para fora da área, você mata quem você desloca, então não funciona. Tem que ser um pelo outro e não os dois juntos. A não ser um jogo, por exemplo, estamos na Copa na Libertadores, segundo jogo, tem que fazer um gol para se classificar,
tá acabando o jogo, mete os dois dentro da área, chuveirinho com 2 homens dentro da área. É desespero. Mas desespero é uma coisa, agora opção tática é outra. Não concordo. Tem umas coisas aí que ele tem teimado. Não entendi porque ele mexeu 3 vezes após os 46 do segundo tempo. Pra quê? Por que não mexeu antes, cara? Time cansado, a maratona de jogos, tendo aí que buscar, tendo que fazer aí algo diferente para revitalizar o fôlego do time no segundo tempo, que estava cansando. Bota os caras antes, 45 no segundo tempo, 46 no segundo tempo, não dá, né, Arthur Jorge? Então é isso, o jogo foi bom no segundo tempo. Os dois goleiros roubaram a cena, defesaças, bola na trave, etc. O jogo era para ter gols, não teve porque os goleiros foram muito monstros. E é isso, cara, não foi um resultado ruim. O Bahia tem um bom time, ganhar lá é difícil, poucos ganharam lá esse ano. Tem um baita investimento do Grupo City e tal. E só foi ruim porque... Só pareceu ser ruim porque o Fortaleza ganhou e passou a gente. Senão, seria um bom resultado. É isso, eu fico por aqui. Se você gosta do tipo de conteúdo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todas as lives, todos os vídeos que forem postados aqui no Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael, temos conteúdo todos os dias aqui, você está sempre bem informado sobre o Fogão. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo.